Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações neste momento. Que o amor de Deus esteja reinando no seu coração, na sua casa e possa estar abençoando todos de sua família. Eu quero neste momento te convidar a estar conosco juntos, a louvar, adorar e honrar ao Senhor neste momento. E juntos pedirmos a Ele que tenha misericórdia e fale aos nossos corações. Eu quero convidar você, aí na sua casa mesmo onde você está, a estar lendo um trecho da Palavra de Deus. Nós estaremos lendo esse texto, orando, e depois nós estaremos louvando ao Senhor com os irmãos Diego e Daniel. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, versículo 44. Atos, capítulo 27, versículo 44. E nos diz assim a palavra do Senhor: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo e bendito nome. Queremos, Pai, te agradecer pelo dia que passamos, sobre os teus cuidados, te agradecer por este prazer de estarmos aqui, por este privilégio de estarmos aqui, Senhor, aprendendo de ti, e te pedir, Senhor, que no nome de Cristo Jesus tu esteja recebendo este culto como um cheiro suave no trono, Senhor, da tua glória, e que tu possa, Senhor Deus, ter misericórdia de nós, falando aos nossos corações. Queremos te entregar, Senhor Deus, a cada família desta igreja. Queremos te entregar, Senhor Deus, nas tuas mãos, a cada pessoa que estará ouvindo, Senhor Deus, estes cultos, que tu esteja abençoando, Senhor Deus, a cada um de acordo com a tua vontade. Pai, receba este culto, é para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com Diego e Daniel. Mas de ti, mais de ti, e
diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo seu amor, infinita humildade, o servo de todos os irmãos. O servo de todos os irmãos. Queridos, nós lemos um versículo só dessa narrativa linda, que é intitulada como O Naufrágio, que ocorreu com o grande apóstolo Paulo. Escute, e se nós fôssemos intitular, como, aliás, intitulei esta mensagem, eu colocaria o texto de Esperando Coisas Grandes. Vejam bem, irmãos, pessoas somaram, muitas pessoas que hoje são grandes ou se tornaram grandes, importantes, essas pessoas grandes e importantes, elas somaram coisas pequenas e chegaram nas coisas grandes. Essa narrativa, irmãos, vai nos falar de um naufrágio aonde estava o apóstolo Paulo. Nesse barco, diz esta mesma narrativa no versículo 37, que estávamos no barco 266 pessoas ao todo. Vejam bem, esta Bíblia, nós descobrimos que esta tempestade fora criada pelo mal, pelo inferno. Não foi uma tempestade natural, foi uma tempestade que o inferno se preparou para fazer isso. E por que razão? Porque, irmãos, estava ali 266 pessoas que não interessavam muito ao inferno, mas estava ali uma chamada o apóstolo Paulo, que estava, e toda a intenção, toda essa armadilha era para tão somente atingir o apóstolo Paulo. Ora, estavam ali também pessoas importantes, como Júlio, que estava levando esta embarcação, até muito possivelmente a Roma, e ele era o responsável por esta embarcação. Mas eu sei, irmãos, que o mal iria atingir 265 pessoas, para tão somente, somado com o apóstolo Paulo, 66, atingi-lo. Ora, e Deus, irmãos, eu já quero começar dizendo que ele faz exatamente o contrário. A Bíblia vai falar
que ele deixa salvo todo o rebanho, 99 ovelhas, como Jesus falou, e vai atrás de uma só alma. Deus se importa, irmãos, com uma só alma. E aqui deixa claro que o mal queria matar 266 pessoas para atingir tão somente o apóstolo Paulo. Mas nós lemos que salvos em tábuas e destroços. O dom mais precioso que nós temos, irmãos, é a nossa vida. E entendam, as vidas dessas pessoas, diz a narrativa, que todos eles foram salvos, todos eles. E eles foram salvos por pequenas coisas, pedaços de madeira, pedaços de tábuas, né? Imagina uma cadeira, quem poderia imaginar que uma cadeira poderia ser uma boia de salvamento para as pessoas? Mas eles estavam ali, e nós lemos que eles se salvaram por pequenas coisas, por coisas que seriam inferiores a uma grande embarcação. E eu quero te chamar a tua atenção e te pedir para que nós estejamos juntos nesta linha de pensamento, estarmos trilhando as coisas pequenas com paciência para alcançarmos as coisas grandes. Me lembro de profeta Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, por ordem de Deus, ele vai lá ungir o futuro rei de Israel. Deus disse isso a Samuel: Samuel, sai para aí, vai na casa de Jessé, que lá eu vou te mostrar, tu vais saber, e você vai ungir o rei de Israel. Ora, irmãos, mas nós vamos saber, se nós lermos todo esse texto que está lá em 1 Samuel capítulo 16, que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, sendo que Davi estava lá fora, no campo, apacentando as ovelhas. Aí eu te digo uma coisa, Deus não sabia que Davi estava fora de casa? Claro que sabia. Então, por que ele manda, irmãos, Samuel ir à casa de Jessé? Porque Samuel, irmãos, iria dar toda a autoridade, iria ungir a Davi como novo rei de Israel. E se você quer saber, se você quer ser grande, se você quer autoridade, se você quer crescer, essa autoridade, essa grandeza precisa ser primeiro feita na tua casa. Quando o texto fala que ele estava ali em casa com Jessé e seus outros filhos, nos quer dizer, irmãos, que a autoridade, que a unção, que ser grande, esse pensamento precisa começar na nossa casa. 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13. Entenda, irmãos, nós vamos encontrar ali Samuel ungindo a Davi. E diz a palavra de Deus que depois dessa consagração que Samuel faz com os filhos de Jessé, ele faz o sacrifício e vai ungir o futuro rei. E entra o primeiro, entra o segundo e entra o terceiro, e a Bíblia vai nos falar que quando entra o primeiro, irmãos, no coração de Samuel ele sente, deve ser esse, homem forte, guerreiro, vistoso, mas aí Deus conhece os nossos corações e fala ao coração de Samuel: Samuel, não é esse, você está olhando a aparência, mas Deus não olha assim, Deus olha o coração. Irmãos, nós precisamos aprender isto. Eu quero ser grande, você quer ser grande, você quer ter autoridade, e isso tem que vir de dentro do seu coração. O seu coração precisa estar disposto a ter autoridade do Senhor. Você precisa ser grande assim, de dentro para fora. Coisas pequenas, irmãos, não quer dizer que não são importantes. Ora, Davi é ungido sim, como a narrativa diz. E depois que ele é ungido, o que ele faz? Ele vai lá na cidade, atrás do seu trono, abdicar seu trono? Não, irmãos, ele é ungido e vai para o campo continuar o seu serviço, que era para apacentar as ovelhas. O que isso quer nos dizer, irmãos? Porque além de ungido, além de ter tido toda a autoridade, mas ele tinha a coisa linda no seu coração, irmãos, que era esperar o tempo de Deus. A Bíblia vai nos falar, depois da assunção, o Espírito do Senhor se possuiu de Davi. Então, essas coisas pequenas são importantes. Davi soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Na carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 5, nós vamos encontrar, falando de uma grande embarcação
que aquele leme que é pequenino conduz essa embarcação. Se o marinheiro lá, quem está conduzindo esta nau, virar para a esquerda, ela vai para a esquerda, para a direita, ela vai para a direita. Ele é quem toma todas as decisões naquela grande embarcação com um pequeno leme. Vai falar também de uma pequenina brasa. Se ela for jogada numa floresta, ela causa um grande incêndio. Vai falar também de pequenas coisas, falando da língua, que é um órgão muito pequeno que há no nosso corpo, mas se não tiver controle, ela faz uma grande desgraça. Desprezar, irmãos, coisas simples, pequenas, poderá te impedir de chegar às grandes coisas. Zacarias capítulo 4, versículo 10 vai falar isso. Não podemos, irmãos, desprezar as coisas pequenas, as coisas humildes, porque o meu coração humilde, o seu coração humilde, te levará, irmãos, numa posição aonde Deus terá o prazer de exaltar a sua vida, valorizando o que você tem. Em 2 Reis capítulo 4, versículo 2, irmãos, nós vamos encontrar aquela viúva que chega ao profeta e diz: olha, o meu esposo te servia, era fiel ao Senhor, mas eu agora estou padecendo necessidade. E aquele profeta diz para aquela mulher: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada. Aí ela mesmo, no mesmo instante, se corrige e diz: senão um pouquinho de azeite. Irmãos, entenda uma coisa: o pouco nunca será nada. O pouco nas mãos de Deus será sempre grandioso, será sempre grandioso. Deus abre, irmãos, a porta, ninguém fecha. Deus fecha, ninguém abre. Em 1 Reis, voltando um pouquinho no capítulo 18, nós vamos encontrar no versículo 44, 3 anos que o profeta orou e não choveu. 3 anos, irmãos, de seca, porque ele orou e Deus fechou as portas. Para que a chuva voltasse, ele precisou orar de novo a Deus, e Deus abriu de novo ali as comportas, e houve ali chuva de novo. Se me entrego nas mãos de Deus, Ele me fará, irmãos, grandioso. A minha pequenina coisa, o pouco que eu tenho, como aquele pouco azeite da viúva, entregue nas mãos do homem de Deus, entregue nas mãos de Deus, irmãos, Ele fará sempre uma coisa muito grande. O pouco que tenho, quando entrego nas mãos de Deus, pode se fazer um milagre muito grande. Entenda uma coisa: o servo do profeta, ele manda o seu servo olhar: o que você está vendo aí? E ele diz: eu estou vendo uma nuvem pequena, uma pequena nuvem, como esteja na sua tradução, parece a mão de um homem. Mas ele diz: você corre, vai falar isso para o rei Acabe, e junta tudo que você tem e protege, porque tem aí muita chuva. Era uma pequena nuvem, mas gritaria muita chuva, porque veio da parte do Senhor. Em João capítulo 6, versículo 9, nós vamos encontrar, irmãos, aquela multiplicação dos pães. Mateus, Marcos e Lucas, irmãos, vai falar de 5.000 pessoas. Ele cita 5.000 pessoas. E quando Jesus estava ali pregando, falando do reino de Deus, ele chega numa determinada hora e fala assim: essas pessoas já estão aqui há muito tempo, o que nós temos aí de dinheiro para comprar? E algum dos seus discípulos diz: nós poderíamos ter 200 denários, e não daria para alimentar toda essa multidão. Jesus: não, vamos dar comida a esse pessoal. Então, irmãos, o meu desejo de ser exaltado deve começar na consciência de humilhar-me na presença de Deus. Lucas, Marcos e Mateus cita 5.000 pessoas. João, capítulo 6, versículo 9, vai falar que um dos seus discípulos diz assim: olha, tem aqui um rapaz. Esse rapaz tem alguns pães, 2 peixinhos, mas isso aí é inferior a tanta gente. E você conhece bem a história. Jesus manda as pessoas se sentarem, e ele ora ali, e começa a distribuir, e aquele milagre, irmãos, aquela coisa pequena se torna um milagre tão grande, que sobra 12 cestos. Quando se fala em 5.000, irmãos, se contava apenas homens.
as mulheres e as crianças não se contava. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 5, na sua parte B, vai falar, irmãos, que eu preciso me entregar de coração ao Senhor, saber esperar o tempo de Deus na minha vida. Eu, irmãos, não posso querer ser exaltado fora de tempo. Eu não posso querer, irmãos, começar coisas grandiosas se não passar pelas coisas pequeninas. Eu preciso entender isso. Capítulo 5, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos aguarde. Lembra de Davi que eu falei no início? Fora ungido, mas saiu a continuar a apacentar ovelhas. Davi continuou a sua vida cotidiana, irmãos, até o seu tempo chegar. O que era o tempo dele chegar que eu falo? O tempo de Deus na vida de Davi, irmãos. Quando ele chega, ele assume e ele é realmente exaltado pelo tempo de Deus. Davi, irmãos, foi o maior rei que Israel já teve até hoje. Ah, querido, ser exaltado no tempo de Deus. Lá no capítulo 6, na sua parte B, fala: em tempo oportuno vos exalte. Para que Deus em tempo oportuno nos exalte, irmãos, exalte a nossa vida. Eu preciso entender que para ser grandioso nas mãos do Senhor, a minha consciência, o meu coração precisa estar numa pequena coisa chamada humildade, diante da potente mão de Deus. Davi, cheio do Espírito de Deus, volta para o campo, esperou o tempo de Deus em sua vida. E vamos, irmãos, aqui numa lista, numa coluna, entender bem. A primeira coisa que Davi deve ter matado na sua vida, irmãos, deve ter sido o quê? Cuidador de ovelha, e às vezes se afastava muito, passava alguns dias dando alimento para as ovelhas. É muito provável que o primeiro animal que Davi matou foi uma própria ovelha para que ele pudesse comer. Depois de matar essa ovelha, irmãos, é provável também que ele tenha matado um lobo para defender essas mesmas ovelhas. Depois, irmãos, ele mata o leão. Em seguida, ele mata o urso. E quando ele chega diante dos gigantes, ele o mata também. Aí era o tempo de Deus, era o tempo de Davi nas mãos de Deus. O maior rei que Israel já teve, irmãos. Foi um homem humilde, simples, e que soube esperar o tempo de exaltação nas mãos de Deus. Soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Quando eu reconheço que Deus é grande, que é o maior, que é poderoso, isso me coloca, irmãos, em posição de humildade. E quando eu me coloco nas mãos de Deus, nesta posição de humildade, Ele mesmo me exalta. E quando é, irmãos, feito no tempo de Deus, não há como errar. A questão, eu quero terminar já dizendo, é que nós queremos, irmãos, triunfar, todos nós queremos ser grandes, mas começar naquela mais alta posição. Lembre-se, ovelha, lobo, leão, urso e gigante. Tudo isso, se você for botar numa escadinha, você vai ver que Davi veio crescendo assim. Veio ser exaltado pelo Senhor, diante do povo, quando mata o gigante. E estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você não precisa provar nada a ninguém. Eu não preciso provar nada a ninguém, irmãos, em querer ser exaltado para que as pessoas vejam. Não, irmãos, é o bastante para mim saber que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. É o bastante para você saber que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Toda exaltação ou qualquer outra coisa. Já nós cantamos uma música e dizemos que nós não precisamos, ser reconhecido por ninguém. O que nós precisamos, irmãos, é ter um coração humilde, a consciência de que somos servos, de que Deus é maior, poderoso e pode fazer todas as coisas, e que a seu tempo nós por Ele mesmo seremos exaltados. Quando sabemos, irmãos, esperar o tempo de Deus, Ele mesmo é exaltado em nossas vidas.
Ele mesmo. Quando nós sabemos esperar o tempo de Deus, nós estamos glorificando. Quando nós sabemos esperar o tempo de Deus, tudo acontece certo, porque Deus é infalível. É esse Deus poderoso, grandioso, misericordioso, infalível, que te diz: espere que seu tempo chegará, e você, em tempo hábil, será exaltado pela poderosa mão de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu quero te convidar a estar orando mais uma vez e dizer a você que se você nesta semana fez aniversário, completou mais um ano de vida, fez aniversário de casamento, batizado, que Deus esteja te abençoando rica e abundantemente. E a você que está enlutado, pastor, está passando essa semana de lutas, de tristeza, saiba que em nome de Cristo Jesus, nós queremos declarar isso para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja consolando o seu coração e dizer a você que nós estamos aqui, nós, os seus irmãos, para te abraçar, precisando você. Vamos orar. Santo Deus, nós te glorificamos e queremos exaltar o teu santo e bendito nome. Queremos, Pai, glorificar, Senhor Deus, o teu nome, te agradecer, Senhor Deus, porque tu tens sido bom, tu tens sido, Senhor Deus, maravilhoso, Senhor Deus, nas nossas vidas. Tu tens sido, Senhor Deus, a nossa rocha, a nossa salvação. Te agradecer, Senhor Deus, porque Tu tens sido misericordioso, falado aos nossos corações, abençoado, Senhor Deus, as nossas vidas. Pai, queremos Te entregar a vida das famílias aqui desta igreja, os irmãos que estão acamados, necessitando da Tua cura, os irmãos que estão necessitados de consolo, os irmãos que estão necessitados de uma porta de emprego, de saúde, Senhor, que Tu esteja os abençoando de acordo com a Tua vontade. Receba, Senhor, este culto, esteja abençoando, Senhor Deus, as pessoas que estarão ouvindo esta gravação também, no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem em paz, irmãos, em nome de Jesus.